Oi gente, me chamo Mariana, sou psicóloga e hoje eu vim tratar de um assunto muito importante com vocês, que todo mundo em algum momento da vida acaba passando, o luto. Mas calma aí, não feche o vídeo porque não tem somente a ver com a morte. O luto é qualquer perca que tu possa ter na tua vida. Então, saiu de um emprego, terminou com a namorada, terminou uma graduação, tudo isso envolve um processo de luto e um processo de superação. Então, o luto está para muito além de perder alguém. E é importante a gente estar olhando para isso, porque às vezes a gente pode estar mal no dia a dia e não sabe por quê. Nossa, eu saí do meu emprego, era para ser algo bom. Por que eu tô me sentindo tão mal? Por que eu tô tão revoltado? Por que eu me sinto tão culpado? Então é importante, porque acaba interferindo na tua vida em muitos outros aspectos que você pode nem imaginar. O período de luto dura de 6 meses a 3 anos, podendo durar até a vida toda, se você não tiver um acompanhamento correto. E esse processo de luto, ele compreende 5 fases: negação, raiva, barganha, que envolve a negociação e a culpa, depressão e aceitação. Nem todo mundo vai passar por todas elas e o período de cada uma vai variar de acordo com a situação de cada pessoa, de acordo com como cada um estará lidando com isso. A primeira fase que eu gosto de falar sobre é a negação, porque é aquela famosa situação de eu terminei meu namoro, mas vou fingir que nada aconteceu, né? Vou lá na casa dele, vou fingir que a gente tá junto e tá tudo certo. Ou, eu saí do meu emprego. Saí do meu emprego? Claro que não, né? Vou continuar minha rotina normalmente, como se nada tivesse acontecido. E até em situações de luto realmente por conta de morte. Vocês já viram pessoas que continuavam arrumando o prato na mesa pra outra pessoa como se ela ainda fosse voltar e sentar e almoçar junto? Isso é muito comum. Então a negação, ela se mostra dessa forma, é como um mecanismo de defesa pra gente conseguir lidar inicialmente com isso. Não necessariamente é a primeira fase, mas ela é muito frequentemente acontece. A segunda fase que nós vamos abordar vai ser a raiva. Aquela revolta de por que isso foi acontecer comigo. Eu não mereço isso. Eu fiz tudo certo. O que tá acontecendo? Por que isso sempre acontece comigo? E daí a gente começa a culpar os outros até mesmo. Ter raiva dos outros, descontar nos outros, ter explosões de raiva. E isso também é uma forma de lidar com a situação. É uma forma disfuncional, claro, porque muitas vezes envolve terceiros, mas ainda assim também é uma estratégia. E muitas vezes é uma fase presente nesse processo. Em terceiro lugar, vamos abordar a barganha, que pode também ser chamada de negociação. É aquele famoso, aconteceu isso, mas eu podia ter feito mais, né? Daí começa aquela sensação de culpa. Eu poderia ter feito mais, eu poderia ter sido melhor, mas e se eu fizer diferente? Será que dá pra negociar pra que essa pessoa que eu tanto gosto volte pra mim? Será que tem uma estratégia pra eu voltar atrás? Na barganha a gente fica nessa negociação de e se, pra também conseguir lidar com isso, pra lidar com essa culpa que a gente sente pelo acontecido. A quarta fase que vamos abordar é a depressão. É uma das fases mais difíceis que pode se prolongar por um período muito maior se não for bem trabalhada. É aquele momento em que você se pergunta, será que as coisas vão voltar a ser como eram? Eu acho que não. É aquele poço sem fundo que você realmente está lá e muitas vezes não quer nem sair. Tu acaba se afastando das pessoas, acaba se afastando das coisas que tu costumava fazer, porque você está lá e tem medo inclusive de incomodar os outros, de não ser compreendido pela dor que você está sentindo. Então você acaba se isolando e isso se torna um ciclo que pode se perpetuar por um grande período de tempo. Por isso que é importante ter um acompanhamento nesse período, porque você pode estar vivenciando uma depressão e não saber que ela é decorrente de um luto que você está passando. Então é uma fase bem importante, bem difícil, mas que pode ser ouvida, ser acolhida e que há realmente uma solução para ser olhada. Um exemplo que eu posso dar para vocês: assim que eu saí da graduação, terminei minha graduação de psicologia, todo mundo pensa, nossa, que momento feliz. E realmente foi um momento muito feliz, mas depois eu me percebi em um processo de luto. Eu passei várias semanas extremamente deprimida, porque eu percebia que aquilo não ia voltar mais. Que aquele período gostoso em que eu percebia que o meu foco era o estudo e era realmente a minha motivação, acabou. Agora tudo está diferente. Eu preciso me adaptar a isso. Agora eu não estou de férias da faculdade, eu estou desempregada. E isso é difícil de lidar. Todo mundo passa e eu inclusive passei. Então é importante estar olhando para isso por uma fase, por um contexto que não tem a ver necessariamente com luto. É uma saída de uma graduação, o fim de uma graduação. Um outro exemplo que eu posso estar dando para vocês. Eu sempre me mudei muito de cidade no decorrer da minha vida. E todas as vezes que eu me mudava, eu passava por um processo de luto e me sentia deprimida. Porque são restaurantes que não tem mais, são pessoas com quem eu não estou mais convivendo. É um lugar que eu morava e gostava, tinha lá o meu quarto com todo carinho e agora é diferente. Não quer dizer que não seja bom, mas antes de perceber, antes de haver essa aceitação de que a novidade, de que aquilo diferente é bom, há esse sentimento de perca.
A quinta fase e a última é a aceitação. Quem não quer chegar ao processo de aceitação? Mas calma aí, que o processo de aceitação nem sempre ele é tão prazeroso e tão bom, mas é um processo que a gente precisa vivenciar. É aquele momento em que a gente olha e pensa, qual o significado disso que aconteceu na minha vida? Pode ter sido um fato trágico, um fato difícil, mas o que aquilo tem de significado? O que eu posso tirar daquilo? É aquele momento que tu pensa, está tudo bem, eu vou conseguir seguir minha vida e lidar com isso que me aconteceu. E uma dúvida que pode surgir para vocês. Será que a aceitação não seria uma negação disfarçada? Tu tá ali vivenciando esse processo difícil e quer chegar o quanto antes nesse processo de aceitar o que aconteceu e diz que tá tudo bem mesmo não estando? Então, a diferença ela é bem marcante, porque na negação, tu nega o que aconteceu, literalmente tu vive como se aquilo não tivesse acontecido, tu não entra em contato com teus sentimentos com relação ao acontecido. Já na aceitação, tu aceita o que aconteceu, tu visualiza aquilo, tu reconhece que aquilo existe, tu entra em contato com teus sentimentos, que tu já entrou anteriormente nos outros processos. Então tu olha para aquilo e pensa, o que eu vou fazer com isso que me aconteceu? Então na aceitação tu visualiza, tu aceita, tu reconhece e tu começa a trabalhar com relação àquilo em prol do teu bem-estar, em prol da tua saúde mental no seu dia a dia. Essa menina que eu fiquei. Muito bom, muito bom. Tudo bom? Tudo bom? Deu boa. Ótimo. Ah, tá, calma aí, mas agora tem o finalzinho. Então, nesse sentido, é importante você processar essa dor, você processar esse luto, vivenciar os teus sentimentos, olhar pra ele, reconhecer ele. Ele está ali presente e não tem como ser evitado, porque tem coisas que a gente realmente não tem controle sobre a vida. E essas situações que envolvem o processo de luto, elas nos causam dor principalmente porque a gente não tem como controlar. Então, nesse sentido, ter a ajuda de um profissional da psicologia pode tornar o processo de aceitação muito mais rápido, por mais que você às vezes não saiba como vivenciar, como lidar com ele. Um beijo, eu espero que tenha ajudado vocês a compreender se você está ou não vivenciando um processo de luto e como você pode manejá-lo. Mas procure a ajuda de um psicólogo. Na dúvida, procure um psicólogo. Aquela cospe na caveira dela. Nossa. Ah, fala, comenta também.